Entretenimento, música, notícias, a rádio da sua família. Rádio Liberdade FM 104.9. Rádio Liberdade FM, aqui é o seu lugar. Rádio Liberdade FM, pra todas as idades. Rádio Liberdade FM 104.9. Liberdade FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. 104.9 Liberdade FM. O programa a seguir é independente de responsabilidade de seus apresentadores. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 39. A Rádio Liberdade FM passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Papo de Fé. Papo de Fé. Abra o seu coração para um momento de conhecimento e informações. Lugar onde a teologia encontra a vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Papo de Fé. Continuar falando sobre ele, principalmente daqueles amantes do Velho Testamento, amantes dos reis. Um prazer mais uma vez dividir essa mesa com o pastor Jorge, o Vitor, nosso amigo Paulo Júnior hoje está na técnica, o pastor Christian auxiliando ali. Mais uma vez nosso amigo Marcão aqui, junto, servindo um mate, né? Então já deixo aqui o meu boa noite a todos que estiverem nos ouvindo, futuramente aqueles que vierem assistir o Papo de Fé sejam muito bem-vindos. Pastor Jorge, boa noite. Boa noite. Essa noite fria de julho gaúcho, né? Mas a coração quente, um tempo esperado, um momento de conversarmos sobre Deus, sobre a sua palavra. E hoje voltamos para o Davi. Isso aí, mais uma vez um celular vibrando em cima da mesa aí, olha só, e é do nosso amigo Vitor. Vitor, boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer, é uma honra estar mais uma vez aqui no Papo de Fé com esses nossos amigos, o pastor Jorge, o Wellington, e dizer que é com muita alegria, né, a gente poder estar aqui nessa noite fria. Mas o gaúcho não dá bola, pastor Jorge. Esse friozinho é pouca coisa pro gaúcho. É pouquinha coisa. Estamos aqui, olha. Estamos aí, vamos ver se nós conseguimos esquecer um pouco agora Saul, né, o rei Saul, e falar um pouco de Davi, né, mais um pouco. Mas é como o pastor falou sempre, né? E todos nós temos essa concordância, né? Não tem como falar de Davi, não falar de Saul, e da mesma forma, e embora a gente vá falando de um de outro, seguimos o foco principal no rei Davi. A história vai se entrelaçando entre eles, entre ambos. E assim, basicamente, em outros reis, a gente vai sempre ter algumas menções
E basicamente a gente vai ter que retomar muitas vezes o próprio Davi, o próprio Saul, para a gente compreender histórias e os povos em torno disso, porque a série em si não se fala só de reis, né? Se fala de reis e povos, embora os últimos a gente tenha focado mais na questão dos reis. Pastor Jorge, do último programa para esse, certamente, como todos aqui, ficamos pensando, meditando, talvez estudando, e recapitulando um pouco do que a gente falou. A gente trouxe a introdução inicial do nascimento dele, a gente falou um pouco sobre o início da vida do rei Davi, né? Suas considerações em relação ao último programa para o de hoje? Sim, essa transição, né? Davi nasceu, Davi servindo Jessé, Davi ungido rei, Davi vencendo batalhas, Davi crescendo em popularidade em Israel, depois de ungido, ainda sem ter assumido o governo, e vem a transição para o momento que Saul morre e ele começa a assumir o governo e depois assume definitivamente. Uma gradação, né? Tudo a gente vê Deus preparando. A gente olha a história de José, né? José foi vendido como escravo, cuidou na casa de Potifar, cuidou na cadeia, foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi ganhando experiência para assumir a posição que era definitiva para ele. Então, assim, todos os homens, mulheres que Deus levantou, ele sempre dá um tempo de preparo. Moisés, tantos outros, Abraão, né? Tem aquele tempo de preparo para depois ocupar a posição definida. Normalmente a gente eu sempre trago uma pergunta ao pastor em relação aos principais ensinamentos em relação, quando se vai pregar, expor a palavra a um culto, e a gente traz essa questão do rei Davi, né? Mas hoje eu vou perguntar para o Vitor, porque o Vitor também, embora pouco foi comentado muito em relação a isso, mas o Vitor há muito tempo, diversas vezes, teve oportunidade de expor a palavra, tanto pregando quanto conversando em reuniões, né? Vitor, do que a gente veio falando do último Papo de Fé, obviamente tu já conhecia Rei Davi antes do Papo de Fé. Quando tu pensa em Rei Davi, quando a gente vem falar sobre Rei Davi, e se hoje tu fosse preparar, trazer uma oportunidade e sentisse no coração, Deus te mostrasse para falar de Rei Davi, em torno do que tu poderia montar assim uma exposição da palavra, trazer um ensinamento propriamente falando de Davi, da história dele? Wellington, assim, ó, o que me veio assim à mente e o que eu correlacionei nas discussões do Papo de Fé, que eu vinha falando sobre o rei Saul, sobre Davi, algo assim que eu acho que é bastante significativo e notório nesse percurso da vida de Davi, é a humildade dele e o temor dele a Deus, diferente do rei Saul. A gente frisou bastante que pela soberba e pela arrogância do rei Saul, ele foi destituído do reino dele e da sua descendência, né? E em Davi, embora não haja relatos na Bíblia da idade que ele foi ungido, se estima que ele teria entre 14 e 15 anos ou um pouco mais. Então ele era um jovem. E Davi, ele era um poeta e um músico, né? Então ele tinha já dentro dele ele nasceu com um dom, né? E isso já traz uma característica de uma pessoa que era diferente, né? E ele tinha a humildade no seu coração e temor a Deus. Eu acho que isso trouxe esse esplendor para o reinado dele. Claro que embora houve toda uma preparação, quando Davi ele vem para perto do reino de Saul ali, ele se torna um guerreiro,
né? Ele se torna um homem de guerra, depois ali que nós comentamos que ele derrotou Golias, né? Ele se torna um grande guerreiro, né? E a palavra de Deus lá em Samuel diz que com 30 anos ele foi ungido a rei, né? Então, ele teve todo esse período, vamos dizer ali, daqui a pouco 15, 16 anos de preparação, né? E ele teve essa humildade, né? E esse temor de Deus de aguardar o tempo dele ser rei. Eu acho que isso é o grande o que marcou bastante esse ano o reino de Davi. A humildade e o temor dele a Deus. Uma conversa posterior do Papo de Fé, a gente tem durante a semana, né, a gente encontra pessoas que ou assistiram ao vivo, como alguns estão assistindo agora, como tem aqueles que vão assistir posterior. Em uma conversa que eu tive foi indagada aquela questão assim, eu achei até interessante a pergunta. E se nós tivéssemos reis ainda hoje? Né? Como que será? A gente entra numa questão política, né? E aí, quando a gente compreende, diferente do período da Idade Média, né? Como a gente está falando na era medieval, a gente está falando de um período muito antes da Idade Medieval, né? Um rei, no período da Idade Média, a gente vê que ele tinha um poder de Estado completo, né? Ele então se dividia em alguns períodos entre os senhores feudais, a gente tinha os nobres, a gente tinha os cleros, que eram homens que pertenciam à corte, e aí o rei, ele era tanto o chefe de Estado, como o presidente, como o representante do povo. O que diferencia o que nos livros de história está sobre reis e o rei nesse período, principalmente no período bíblico, no que a gente está tratando hoje, é que nesse período bíblico o rei, ele também era o representante de Deus, né? Diferente na Idade Média. Embora a Igreja Católica e muitos dos reis eram obviamente interlaçados e professavam da fé católica, mas o Papa e muitos sacerdotes ou cleros ou padres, eles tinham um poder que o rei não poderia interferir entre eles. Quando o rei começava a interferir, e alguns reinados acontecia isso, principalmente nos menores, né, todos os reis eram cruéis, na forma de que se tu desagradasse o rei, ele mandaria matar. E é um dos pontos que a gente também vai falar sobre a questão do rei Davi, que a gente tem que entender que o homem, embora um pouco contraditório, que hoje a gente vive uma era do homem moderno, né? Mas não é nesse ponto que eu quero me referir. A gente está falando de um ponto de que o homem nesse período era um homem de guerra, literalmente, como a Bíblia expõe dessa maneira. Então eram homens, e Davi é um deles, que matar em guerra, matar em batalha e matar um outro homem não era algo que tu fosse dormir mal de noite, era algo normal. Normal, comum. Eu acredito que qualquer expectativa de dizer um cálculo de quantos homens Davi matou em uma só batalha, não teria como. Pode ter sido 100, pode ter sido 10, pode ter sido... Acho que mais de 100, talvez difícil, mas... Tem uma ali que quando ele foi cumprir o propósito de Saul e trouxe o dobro, né? E Só aí, em uma. Mas e aí então imagina em uma guerra que diferente do que acontece, e talvez você não parou para pensar dessa maneira, uma guerra em um campo de batalha durava semanas, né? Iam fronte, lutavam, anoitecia, voltava. Então são homens que a natureza deles eram homens de guerra. E aí tem um ponto interessante que talvez a gente poderia, se eu não estiver correndo nenhum ponto além disso, que tem um ponto em que o rei Davi, ao encontrar um fazendeiro, um nobre que dispunha de bons valores, ele ficou retornando de uma batalha e normalmente as pessoas serviam, né, levavam alimentos. Então eles obviamente se preparavam com seus homens para chegar num local e eram servidos, né? E esse homem não quis servir. E a mulher foi até lá para levar e pediu então para Davi não desconsiderar a atitude do marido, né? E aí Davi tem uma parte bem interessante, eu estou só fazendo um resumo aqui, a gente vai detalhar talvez mais isso, que quando Davi fala assim,
tu me fez não pecar, não cometer uma injustiça, porque Davi era matar todos daquela casa, e naquela casa tinha uma mulher que depois se tornaria a esposa de Davi. É verdade. Pastor, o senhor quer contextualizar de uma forma melhor? Essa pergunta é interessante. Na verdade, no mundo de hoje a gente tem reis, né? O Reino Unido tem um rei Charles. A Suécia tem rei, né? O Mônaco tem um príncipe, que é um principado, não um reinado. Existem vários países lá na Europa que a monarquia persiste, só que é uma monarquia constitucional, os poderes estão divididos. O rei normalmente hoje cumpre um papel como é o presidente num regime parlamentarista. É um papel chefe de Estado e não chefe de governo. O governo fica com os parlamentares, forma o seu ministério, né? Primeiro-ministro, enfim. Então, existem os reinos hoje, e ainda existem reinos meio absolutistas. Isso ainda existe também. Em alguns pequenos países do mundo ainda existe esse reinado absolutista. Claro que depois da Revolução Francesa, a tendência foi se estabelecer a monarquia constitucional. Inclusive aqui no Brasil foi levantado um plebiscito, né, de se queria a monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo, terminou ganhando o presidencialismo. Mas tudo é possível. Agora, rei, como é o caso de Israel, é um caso bem particular, porque aí, no caso de Davi particularmente, né, foi escolhido por Deus. E seria hoje um conflito muito grande alguém chegar e dizer, não, Deus indicou o Vítor para reinar sobre o Brasil. Eu acho que Davi, como é que os outros iriam aceitar, né? Eu acho que Davi recebeu aquela isenção dos impostos, né, Pastor Jorge, né? Sim. Com a derrota do Golias, né, com a promessa do rei. Ali o rei prometeu, mas depois quando ele foi pegar a filha lá para casar, ele já fez uma outra exigência. Outra exigência. Então, existem muitas situações, né? Eu creio que hoje, né, a gente não pode pegar um mundo lá de Davi, mais de 1000 anos antes de Cristo, e jogar para agora. Historicamente, né, uma distância muito grande. Como o mundo via as coisas. Por exemplo, a ética, né, essa questão de matar, né? Hoje ainda continua matando-se em guerra. Temos 2 guerras bem ativas no mundo de hoje, né? Temos uma batalha lá em Israel, temos outra batalha lá, a Ucrânia e Rússia. Ucrânia, né? Então, pessoas estão morrendo lá. Mas, o que está acontecendo, né? Por que isso? A gente precisa entender cada situação. Existe a geopolítica, existem as questões já em alguns governos, ainda que o presidente não seja um rei, alguns agem como se fossem. Existem as chamadas ditaduras, onde um presidente tem uma eleição que sempre ganha o mesmo cidadão lá, né? Então, são coisas que não dá para comparar com a questão bíblica. Agora, se a gente chega em Davi, né? Davi foi um homem, a parte que o Vítor salientou, uma questão de quando você é um mestre, Davi era um mestre, porque ele instruiu na caverna de Adulão, instruiu a equipe de adoração no tabernáculo, quando ele restaurou o tabernáculo, né? Ele era um mestre, mas toda pessoa que quer ensinar, ele tem que ser, primeiramente de tudo, ensinável. Uma característica de um bom discípulo, de um bom obreiro, é ele ser uma pessoa ensinável. E hoje é difícil você encontrar pessoas ensináveis. Seja submisso também. As pessoas normalmente querem ensinar. Elas querem chegar cheio de conceitos e trazendo instrução. Não querem receber muita instrução. E Davi estava disposto a aprender. Ele aprendeu e botou em prática. Por isso ele podia ensinar. E sobre... Então, quando a gente estava falando ali, pastor, que eu falava sobre... A pronúncia correta é Abigail, né? Abigail, né? É. Mulher de Nabal. Nabal era o cara metidão lá, né? O arrogante. Isso, então desse ponto... Era a mesma coisa, né? Perdeu a vida por arrogância, né? Por arrogância, né? Então, no texto que eu tô citando, que é de 1 Samuel
é do 25 em diante, que vai contar esse período. Não estou passando, acho que não estou pulando nenhum importante antes do fator de Não, Davi. aí era quando Davi estava Ele estava fugindo com o ainda. exército dele fugindo e guerreando, né? Mas tem algum fator que eu, que eu esteja que pulando? acontece antes ali é a questão da caverna de Adulão, né? Onde ele vai para aquele lugar escondido lá, e lá vai todas as pessoas de má fama, os endividados, as pessoas que ninguém queria, se juntam com ele. Alguns amigos, eu não tive oportunidade, essa caverna fica próximo de Belém, foram lá nesse lugar. É uma caverna imensa, é um auditório, tipo tamanho um auditório para 500, 600 pessoas assim, o espaço interior dessa caverna de Adulão, né? E a Davi ali habitou com essas pessoas fugitivas, que é 1 Samuel 24, né? E ele treinou essas pessoas, né? Treinou elas na arte da guerra, na arte e no caráter também, né? Eu não sei se ela cita ali o período que Davi fica fugido, escondido, se é em torno de 10 anos. Bastante tempo, né? Porque ele fica um tempo na casa de Saul, depois ele começa a fugir. Porque depois Davi a Bíblia cita lá em Samuel que é com 30 anos que ele assume como rei, né? Rei de Judá. Mas é quase uma década fugindo, em Hebron, né? Então é um longo período ali que Davi anda fugindo e se escondendo, né? Ele fugia, se escondia, guerreava, chegou a até um ponto da guerra ele se juntar aos filisteus, né? Mas quando foram atacar Israel, ele disse, não, isso eu não faço. Mas ele juntou com os filisteus lá, para encontrar refúgio. No que o senhor está citando, é naquela parte que Davi corta um pedaço da roupa de Saul? Não, dos filisteus isso é posterior. não. Isso é logo depois disso aí, na fuga mesmo. Isso é nas fugas, nas fugas dele, quando ele estava escondido. Saul entra lá numa caverna. Davi tem duas oportunidades, né? Duas oportunidades. Essa é a primeira, né? Essa é uma das primeiras. A primeira, e depois Davi ainda tem outra, né? Oportunidade. Isso. Então a gente segue do princípio que acho que um dos pontos interessantes de comentar, não que esse não seja, mas de uma relevância para nós comentarmos aqui, seria essa questão da prudência de Davi, do reconhecer, porque depois vai se tornar uma das esposas, se eu não me engano é a segunda esposa de Davi, porque a primeira é a filha de Saul, Mical, né? A Mical. Então Nabal, um homem fazendeiro que cuidava de ovelhas, tinha seu trabalho em si. Davi então manda um homem falar com ele, anunciar que Davi estava por ali, e o servo, né? Então trata eles mal. E tem uma citação na qual o servo volta e fala com Abigail e conta, né, o que aconteceu, e ela então pega mantimentos e leva até Abigail. Se apresentou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: Ide diante de mim, e eu seguirei perto. Mas não declarou nada ao seu marido Nabal. Quando ela montava num jumento e ia descendo pelo caminho, Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ele se encontrou com eles. Davi tinha acabado de dizer: na verdade, quem em vão tenho guardado tudo o que possui no deserto, de modo que nada lhe faltou. De tudo que lhe pertence, ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus os inimigos de Davi, os outros tantos, se eu deixar até o amanhecer de tudo que pertence a Nabal, um só do sexo masculino. Vendo Abigail e Davi, apresentou-se, descendo do jumento, prostou-se diante de Davi, inclinando-se à terra, lançou-se aos pés e disse: Senhor, meu senhor, minha seja a culpa. Deixe falar a tua serva aos teus ouvidos e ouça as palavras da tua serva. E aí, quando ela, então, né, justifica o ato e pede que então Davi desconsidere, e aí Davi faz a citação na qual
através que ela depois venha a se tornar uma mulher conhecida como uma mulher sábia e prudente, né? Muitas vezes o Davi a consultor justamente, e é citada dessa maneira, uma mulher sábia e prudente, né? Que foi quando Davi, então, realmente, pelo simples fato de ter sido, e a gente fala simples fato hoje, né? Mas naquela época era um período de desonra, né? Tu não servia alguém. Não, é que na verdade o que Davi cita ali é que ele teria perdido todo o rebanho dele para os inimigos se tivesse invadido a terra deles. O despojo eles iam saquear ovelhas, ouro, tudo que ele tinha. Então Davi tinha defendido o rebanho e as propriedades de Nabal, e agora ele estava pedindo só alimento ali para os soldados que estavam com fome. Então ele era uma justa retribuição, né? O cara lutou para defender o que era dele, e aí ele nega um prato de comida, vamos dizer assim. O cara não reconhece, né? Não reconhece. Então não era fácil, né? Porque como é que eles iam fazer? Eles iam ter que arrumar dinheiro, sair comprar em algum lugar. Então eles tinham que comer, e ali havia comida, e esse homem tinha posse suficiente para alimentar ele sem ficar mal, né? Mas era orgulhoso e metido a valente, né? Mas quase, pela sua soberba, pereceu. E aí, descrito como posterior, ele vem a morrer. Davi não matou ele, né? Ele morre. Morre em seguida. Isso, ele morre em seguida. E aí Davi... Aproveita aí. A moça ficou solteira? No versículo 42 diz: Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças, né, que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher, né? Tornou-se mulher de Davi, né? Davi quis uma mulher sábia, né? Deixa eu lançar uma aqui para vocês, talvez tenha, antes da gente avançar um pouquinho. Como que Davi, é uma pergunta, como que Davi matou tanta gente e ainda assim ele não foi um pecado por causa disso, né? Não foi contra os mandamentos. Tem, acho que, se não me engano, o 6º mandamento diz que não matarás, né? Como que concilia isso? Só para, antes de avançar, eu queria dar essa contribuição. 2 centavos. Fala pro senhor. Tá. É que uma morte em guerra, né, é uma morte justificada. Você, numa batalha, não existe não matarás, né? Porque você está guerreando, está defendendo tua nação contra uma nação que vem te atacar. Ou você mata ou você morre. Então a legítima defesa, ela não é proibida. O não matarás se a gente pega o original ali do hebraico, ele fala: não cometerás assassinato, né? Então Davi é culpado de sangue uma vez, que nós vamos falar mais adiante ali. Mas ele é culpado de sangue uma vez. Ali foi um assassinato. Indireto, mas foi um assassinato. Mas agora, das mortes que ele fez, ainda assim tem uma situação, né? Quando ele vai construir o templo, Deus disse: eu não quero que você construa o templo. Teu filho vai construir, porque você tem sangue nas mãos. Muito sangue nas mãos, né? Isso. Vitor, quer fazer alguma contribuição para a resposta? Não, acho que é isso. Fazendo uma contribuição também na resposta, de fato, quando a gente compreende do que Davi fez nas guerras, primeiro parte de um princípio que era uma ordem de Deus, né? Segundo, que existia a necessidade da defesa, né? E poucos os momentos que existiu a narrativa de que Israel foi até os inimigos. Sim, óbvio que há essas indagações, inclusive no período de Saul, há uma grande, ainda quando Davi no exército de Saul, que Deus manda que extermine toda uma geração ali, toda uma cidade, né, inclusive crianças. Porém, existia um porquê disso, né? Uma consequência. Houve consequências de Davi, sim, como o pastor estava falando, muito sangue nas mãos, né? Era uma das grandes vontades de Davi a construção do templo. Embora o que tornou o pecado, e ali na menção na qual se retrata, é que é o assassinato sem motivo, né? É a circunstância, né? Isso. Circunstância do como ocorreu, né? Perfeito. Então, quando tu sai ali simplesmente pelo fato, se eu não tenho nada para fazer, vou ali e mato, né? Nós falávamos, eu acho que tu não estava junto aquele dia, nós estávamos falando que em algumas interpretações teológicas, quando mencionado ali que
o ladrão vem para roubar, para destruir, para matar, normalmente não é um erro, né? Quando associado ao demônio, né? Ao diabo, por assim por dizer. Mas também a gente pode fazer a interpretação literal que o ladrão, de fato, qualquer um hoje que infelizmente seja um ladrão, ele entra na tua casa e particularmente acredita-se de que quando tu entra na casa de alguém, tu vai entrar disposto ao quê? A roubar e, se necessário, matar, né? Então aí entra naquela questão do pecado, do matar alguém sem que haja uma ordenança de Deus para que aquilo aconteça. E há também aqueles que creem na predestinação da forma não na qual a gente comentou já há alguns dias, mas de que muitos creem, não estou dizendo que é certo ou errado, que todo mundo morre na hora que Deus diz agora. Tu morre, então a questão da morte ela não pode ser interpretada principalmente nesse texto como tudo que Deus fez ou que personagens bíblicos fizeram que vai ferir o que está descrito ali, porque são contextos diferentes, né? Porque se a gente olhar mais para frente, o próprio profeta Elias, né? Quando ele dá aquele desafio no monte lá dos 850 profetas, ele puxa a espada e aí sozinho ele mata 850, né? Isso, eu acho que assim, ó, o profeta Samuel ali, ele era o representante de Deus na terra. Sim. Né? Então ele era uma ordenança, como você falou, por Deus que fosse e matasse, né? Quando Deus ordena que ele mata os amalequitas lá, era para liquidar todos. Então era uma ordenança de Deus. E Samuel era o profeta que era o representante de Deus na terra, né? Para a gente entender bem isso, porque às vezes e a gente encontra isso muito com pessoas que queiram destruir a fé cristã, colocar Sim. Deus como um Deus que mata, Assassino. um Deus assassino. Como que pode então tu seguir um Deus assassino? Só que aí é uma falta de compreensão de que a gente não está falando nos tempos atuais. A gente está falando numa era onde matar era normal, onde tu degolar, decapitar, crucificar. Era guerra corpo a corpo. Isso, né? era Agora guerra corpo a corpo. vamos trazer para os dias de hoje. O Vitor é um ungido de Deus e ele pode sair matando. Não. Todo mundo aí. Exato. Então, para isso que, inclusive, a nova aliança, ela nos traz um propósito do respeito às autoridades. Existem leis, a sociedade evoluiu a ponto, mas que a autodefesa do povo de Israel, que ao povo de Deus, existia sim. Essa foi uma das principais pontos que a gente tem que compreender, que hoje existe campanhas e mais campanhas de defesa da mulher, sim, necessário, sim. Combate à discriminação, racismo, muito importante, tem que ser feito isso. Porém, naquela época não se tinha isso. E o povo de Deus era o povo mais perseguido, o povo escravizado. Muito se fala na questão de escravo dos negros, mas anterior, os hebreus foram escravos por muito tempo. E não só por ser hebreus, pelo nome assim dado, mas eram sim quase que um movimento antissemita, vindo da Segunda Guerra Mundial, que perseguiu literalmente os judeus, mas o povo de Deus era perseguido, morto muitas vezes e escravizado pela fé. Então existia uma necessidade da autodefesa, né? E eu tenho mais uma pergunta para levantar para vocês, que talvez nossa audiência esteja pensando, qual é a diferença do Antigo Testamento para um muçulmano hoje que diz que Allah mandou matar uma galera? E por que o muçulmano está errado e por que o Velho Testamento é diferente dos dias de hoje, por exemplo? Bom, nós temos que entender a fé, né? O que é a fé? Por exemplo, o próprio, se pegar o Alcorão e o ensino dos imãs muçulmanos, nem todos eles creem na jihad, na Guerra Santa. Nem todos eles. Tem uma boa parte que condena esse tipo de atitude, porque a essa jihad eles querem matar todos os infiéis, quer dizer, nós aqui todos seríamos alvo, né? Nós, não sendo seguidor de Mohammed, a gente seria um infiel e teria que ser exterminado da terra, ou se converte ou é exterminado. Isso é a visão, né, do Islã. Agora, a visão bíblica, né, da questão do que Deus mandou ou permitiu que houvesse guerras, e aquelas situações eram coisas de conquista de território em tempos determinados. Deus nunca mandou exterminar a humanidade, né? Ele mandava, por exemplo, a própria lei tinha pena de morte, né?
Adultério era a pena de morte. Um filho rebelde, né, era a pena de morte. Rebelde obstinado era a pena de morte. Um sacerdote que transgredisse a lei, violasse o templo lá, o próprio Deus, né, quem entrava no Santo dos Santos sem permissão ou com a vida torta, era exterminado. O próprio Uzá ali tocou na arca e morreu. Então tem várias situações ali de morte, né? Mas não é uma questão assim, ó, quem não concorda com o judaísmo seja exterminado. Isso não vai ter na Bíblia. Essa é a diferença, né? Qualquer pessoa que discorde da sua fé, você tem que matar. Isso não existe na Bíblia, né? Existia naquela época uma pessoa entrar lá, amaldiçoar o templo, uma coisa desse tipo, violar, um cara não circuncidado entrar templo lá dentro, ele ia ser morto pelos porteiros ali mesmo. Era uma violação ao sagrado, né? Mas hoje, né, a diferença é clara nesse sentido, que a lei do Antigo Testamento tinha pena de morte para determinadas cláusulas e havia guerras em ordem específica de Deus. Vai lá, conquista essa terra. E aí eles tinham que guerrear aquela luta lá. Mas não todos os povos da terra, né? Vitor, quer comentar alguma coisa, Vitor? Eu acho que assim, o Messias, o cristianismo, crê no Messias, que é Jesus Cristo. Sim. Que ele veio, morreu, né, para nos salvar, e ele resumiu em um só mandamento, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Sim. Então isso nos traz uma percepção do que o que nós somos para com Deus também, né, na nossa vida. E eu acho que o sacrifício que Jesus Cristo, que nós cremos que ele fez por todos nós, nos traz essa convicção que nós devemos amar a Deus sobre tudo, né, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então você, tendo isso no teu coração, eu acho que tu elimina todos os maus. Eu acredito. E tem uma coisa também, né? Nós estamos falando da era presente, né? Porque tem a era vindoura também, onde as coisas vão mudar um pouco também, né? Aí não vamos entrar na escatologia aqui, mas se a gente entrar para adiante, por exemplo, no livro do Apocalipse tem vários extermínios ali, né? Que o próprio Jesus vai voltar e vai pelejar contra as nações com a espada da sua boca, né? E o lugar vai ser tão feio que lá o Vale do Meguido lá vai ficar até os freios de cavalo de sangue, né? Então pense numa batalha. Mas não vamos entrar nesse assunto aí, porque senão a gente vai viajar muito longe. Eu posso até contribuir um pouquinho também, dar 2 centavinhos. Por favor. De contribuição. É que a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Sim. E Deus usa meios diferentes às vezes para matar, né? Juízo, às vezes, né? Para exercer o seu juízo, exatamente. Que Deus é o único que pode, por exemplo, retirar a vida daquele que ele deu, porque foi Deus quem deu, né? Então eu joguei essa batata quente para nós poder desenvolver um pouco, até porque é uma questão interessante e é pertinente ao tema Davi, né? Porque foi um cara que matou muita gente. E Deus, ele escolhe pessoas para exercer o juízo, quando ele mesmo não exerce, né? A gente tem aí os exemplos de Uzá, que nem o pastor falou. A gente tem no Novo Testamento, temos Ananias e Safira, né? Então não é uma coisa que era só do Antigo Testamento, mas Deus... Só que tem uma grande diferença, que nem o pastor falou, com relação aos jihadistas, por exemplo, né? A grande diferença é que Deus, ele não... Jesus falou que o reino não é nessa terra. Não. Então aquela questão de conquista territorial e guerra por terras não existe mais. Não. Era uma coisa datada para a época de Davi, dos reis, enfim. Então era esses meus 2 centavos que eu queria falar. Bom, contribuindo também né? Contribuindo também com essa questão, e foi feita uma associação entre o que está descrito, né, para eles como Guerra Santa, né, que existe um objetivo de que eles devam de matar todos os infiéis. Né? Existe um propósito ali previsto como profecia, é um ato profético, né? Há uma recompensa no céu para isso. Então a primeira diferença, para ser objetivo na introdução da resposta, a primeira compreensão que a gente tem que ter, não há menções bíblicas e não há nenhuma ordenança de Deus sobre recompensa por morte. Essa é uma primeira diferença.
Ó, veja só, Deus nunca deu recompensa para ninguém por morte. É um ato que a gente tem que entender, que aquele que morreu foi por consequência, primeiro, por negar a fé, por não reconhecer o Deus único, né? E por professar, obviamente, outros deuses. Isso é uma consequência. Segundo, havia uma necessidade por proteção. O que está hoje em outros livros é um ato profético que ainda haverá de vir, porque ainda haverá de vir uma guerra santa, embora a diferença entre alguns que seguem esse princípio segue que nós já estaríamos vivendo essa guerra santa. Por isso que a gente vê hoje diversos muçulmanos em todos os continentes, em todos os povos. Hoje, para quem não está familiarizado sobre a localidade, nós estamos em Santa Bárbara do Sul e próximo aqui tem uma cidade com Passo Fundo, com aproximadamente próximo de 300 mil habitantes, e ali nós já temos mesquitas, né, já temos centros de cultura muçulmana ali. Há também no livro menções de que eles devem de se misturar com os outros povos, e olha também outra diferença. Ele está descrito, vão, se misturem com os outros povos para gerar mais, e eu vou fazer uma citação, mais soldados. A gente poderia compreender dessa maneira. Já no Velho Testamento, outra diferença. Nossa. Aquele que quiser vir andar com nós, que venha. Mas nós não vamos procurar ninguém. Isso, então já há uma diferença. O Deus de Israel nunca mandou a gente fazer mais soldados. Já no Novo Testamento, sim, para trazer mais pessoas, para trazer a palavra. Mas não há essa necessidade. Outra diferença. Quando a gente começou lá no Saul, a gente entendeu que é o seguinte: Deus nunca preveu, nunca quis um rei. Toda essa história poderia ter sido diferente, sim, se o homem não tivesse trancado o pé. Não, a gente quer um homem rei. A gente não quer que Deus seja o nosso rei, a gente quer um homem rei. Lá no livro, lá é diferente, né? Então, essas são as principais diferenças que a gente vai compreender e para responder de uma forma bem objetiva. Mas, uma diferença agora não tanto teológica, mas já no ambiente histórico, a gente sabe que a Bíblia ela é toda guiada por Deus. Toda a orientação, do início da primeira palavra até a última, são com propósito, finalidade que Deus quis que estivesse aqui. Eu sou e acho que todos aqui somos uns defensores de que essa teoria que se espalha por aí, que a Bíblia foi manipulada, que os povos, que isso é balela, isso é conversa fiada, porque a gente, navegando por ela e fazendo um estudo, a gente vê que ela se comprova livro a livro, e tem diversos achados arqueológicos. Outros livros, né? E aí eu não cito como Bíblias, eu cito, né, a que nós temos aqui, para se familiarizar com a história, tem o Código de Hammurabi. Sim. O Código de Hammurabi é o que trouxe basicamente origem para todos esses outros livros, e que influenciou em 90% o entendimento dos homens em desenvolver essas novas religiões. E eu vou citar alguns artigos aqui do Código de Hammurabi. Veja só, se alguém acusar outro de assassinato e não puder provar, então se eu acusar que o pastor é um assassino e eu não poder provar, então que seja morto ele. Código de Hammurabi. Esse ditado olho por olho, dente por dente, vem do Código de Hammurabi. Tá? Se alguém cometer assassinato, será condenado à morte. Está no Código de Hammurabi. Se alguém ajudar um escravo a escapar, será morto. Se alguém matar um filho, a sua mão será cortada. Se um construtor, esse aqui é muito interessante, né? Se um construtor construir uma casa e essa casa entrar em colapso, quebrar, der algum problema, o construtor deverá de ser morto. Então você tinha que ter cuidado para construir a casa para alguém, né? Perigo, né? Se um filho espancar o pai, bater no pai, as mãos do filho deverão ser cortadas. Se alguém fere gravemente outro homem livre, no caso a citação livre é que não cometeu nada, estava ali e resolveu debater, né? Ou também na questão de não ser escravo.
ele deverá de pagar uma recompensa ou sofrer uma pena semelhante. Então isso, o Código de Hammurabi, é o que toda essa geração do Velho Testamento conhecia como lei dos homens. Era o Código de Hammurabi. Então, toda vez que a gente for fazer citações como um povo cruel, como que um homem matou tantos homens, isso aqui era o que era uma lei quase que universal no mundo em que eles viviam, que era o Código de Hammurabi. E aí a gente tem, eu citei apenas algumas, são mais de 200 leis, que citam, não que citam sobre morte, mas de entendimentos, mas essas aqui são as principais, que não tinha muito, dependendo do que tu fez, mata que é a solução, né? O negócio era bem pesado, né? Acho que ficou clara a tem resposta. mortes bem cruéis, né, que tinham ali. Ficava bem resolvido, né? Corta a mão. E só fazendo um adendo. Deu um soco na cara, devolve outro. Para aqueles que Mata acham que e não tem limpa pena ele. de morte no Brasil, existe pena de morte no Brasil, né? Porque é para a questão da traição, né? Da A questão militar, né? militar do... Como é que chama ali? Desertor, O desertor. em tempo de guerra. Mas o Brasil não vive guerra há muitos anos, desde a Guerra do Paraguai, então não tem desertor nenhum, né? Muito bem, então a gente seguindo. Davi, a gente estava falando sobre Nabal, né? Que existe toda essa... esse porquê, e eu acho que essa pergunta veio inclusive acrescentar muito conteúdo no nosso diálogo, que era da necessidade do matar e o porquê que os homens viam como matar. Porque hoje a gente tem esse entendimento, naquela época não sentia, a gente aprende com repetição. Então, desde pequenininho, você aprendia que, dependendo da situação, mata que é mais fácil, ou pelo menos é a única alternativa, né? Então, é dentro desse contexto que o período do Velho Testamento e parte dos homens estão imersos, né? Acho que antes de continuar aí eu posso registrar as participações aí. Por favor. Registrar a dona Eliane Mate, grande Ô, minha Eliane mãe, um Mate. abraço e um beijo. Estava com saudade já, mas tinha programa que não participava. A Laura Rubens de Oliveira diz que está na escuta. O Nil Antunes está na escuta. Paz do Senhor a todos. O Gerson Bia está conosco também. Fez uma contribuição também falando que Davi cometeu um crime, né? Cometeu um assassinato quando mandou matar Urias, que a gente vai chegar depois nisso aí. Vanessa Arter Chicon, paz na escuta. Deus abençoe a todos. Isso aí, pode continuar. Um dos pontos que é interessante que a gente fala de Davi e a relação de Saul é a forte e em algumas eu vejo pouco. Se aquela pergunta se estende a mim, do meu ponto em relação a Davi, tem algo que eu gosto também muito de falar, é sobre a fidelidade da amizade dele com Jonatas, né? Que é o que basicamente a gente poderia usar como exemplo para sustentar o quanto uma lealdade ela se faz necessária, né? E a promessa depois de Davi com Jonatas, né? Para os legados seguintes, né? As descendências de Jonatas, né? Não seriam tocados, né? Pelo reinado porque era de Davi. normal, a gente falou também questão de morte, né? Era normal quando o rei assumia exterminar a descendência do rei anterior para ninguém se tornar um revolucionário, né? Porque podia aquela dinastia querer retomar o poder, então eles matavam todos mesmo, né? Terminavam limpando. E aí Davi fez esse pacto com o Jonatas, né? Senão o descendente teu não vai ser tocado, não. Quando a gente está falando Davi, Saul, Samuel e Davi, eles estão num grupinho fechado ali, é impossível a gente falar entre um e outro. Já nesse período a gente ainda tem o Saul, né? A gente até citou aquela questão que o Saul foi numa caverna, tentou chamar o espírito de Samuel, mas nesse período já se finda o tempo de Samuel. Sim. Então, Samuel faleceu no governo de Saul ainda, né? Isso. Então, aqui nesse ponto é o ponto que a gente começa a deixar o profeta Samuel, né? Depois vai ter o Natã, né? Um grande representante.
E aí tem várias passagens muito interessantes para tratar sobre as consequências de Davi. É ele, inclusive, que faz o anúncio de uma da que eu acho que é uma das principais choques de realidade, quando ele faz aquela menção de que se tinha um homem muito rico, que se tinha várias ovelhas e... É ovelhas, né? É ovelhas, e só tinha um que só tinha uma, né? E a gente vai chegar lá também. E é um choque para Davi. Nesse período, era um período que ficou uma instabilidade social muito forte, porque se tinham muitas pessoas apoiadoras de Davi, mas tinham medo de Saul. Tinham muitas pessoas que estavam junto a Saul e que realmente não queriam Davi. Eu acredito que não eram muitas, mas obviamente se tinha. E se tinha uma divisão entre as tribos, se tinha muita especulação, se tinha muita conversa. Era um momento de forte atrito. E nesse período entre Davi e Saul, os dois primeiros reis, né? Embora tenha um rei ainda que ficou um tempinho antes de Davi, que a gente falou rapidamente, porque apenas 3 anos ele ficou. Então a gente vai começar a deixar então o Samuel, vai ser poucas as menções em relação a ele, né? E a gente vai partir já para o Natã, que será, acho que o próximo grande profeta que durante o período de Davi. Seguindo essa trajetória, eu acho que agora o próximo ponto que a gente não pode deixar de comentar, que é a segunda alternativa. A gente falou da primeira, né, ali na caverna, que é a segunda que Davi pôde, mas não fez, em matar o rei Saul. E isso vamos pegar a opinião de cada um em relação ao porquê que Davi não tenha feito e como que foi, e da mesma forma com que o pastor comentou na primeira momento, né? Davi escondido dentro de uma caverna, o rei Saul chega, né? E ali há uma oportunidade de encontro deles, não ocasional ali, mas Davi corta até um pedaço para provar que ele poderia ter matado, mas não matou. Então, pastor, quais são os primeiros pontos que a gente poderia compreender o porquê que Davi não matou ali? É que Davi, ele tinha uma confiança extrema no Senhor Deus, né? Essa confiança, essa fé em Deus nos leva a crer que nós não precisamos agir para ajudar Deus, né? Quando Deus dá uma promessa e tem um propósito, ele vai cumprir o propósito. Não precisa eu dar uma força, né? Então, aí até os próprios companheiros de Davi, naquela ocasião da caverna, disseram assim: mas Deus colocou ele na tua mão, mata ele. Não vou tocar naquele que Deus ungiu. Ele foi ungido rei, Deus vai tirar ele. É bem isso aí, pastor Jorge. Eu vejo da mesma forma. Eu acho que Davi, por temor a Deus, né, ele não vai ter o sangue de Saul. Sim. Embora nós soubemos que Saul não tinha mais a presença de Deus sobre ele, mas ele tinha a unção lá que foi dada a ele, né? Corresponde assim, Davi, ele é temente a isso. Ele é temente a Deus e ele diz assim, não é sobre as minhas mãos que correrá o sangue do rei Saul. Não. Então ele tem a oportunidade mais uma vez de tirar a vida de Saul, mas ele diz não. Samuel 26, né? Samuel 26. Davi poupa outra vez a vida de Saul. 1 Samuel 26, capítulo 26, que fala ali. Isso pode, a gente trazendo agora hoje o papo de fé um pouco mais comentado em relação a principalmente esses bordões que a gente vê. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Será que Davi teve essa percepção, pastor? Não, eu creio que nesse caso essa sim, porque ele era ungido para ser rei, né? Uhum. Então só Deus podia remover ele de rei. Deus removeu a unção, ele não tinha mais o poder de Deus para reinar, mas a unção tinha. É interessante que Paulo, quando fala lá em Romanos 11, 29, ele vai dizer, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A pessoa pode errar, nós podemos confrontar o erro, mas nunca buscar a destruição ou querer tomar o cargo na marra, entendeu? Porque se eu fui chamado para substituir alguém, na hora certa eu vou tomar posse daquele lugar. Deus vai providenciar. Não precisa eu remover a pessoa com a força do meu braço para chegar lá e dizer, não, eu fiz isso. Agora, se eu vejo algum líder, né, a gente falou isso aqui, eu acho que foi no programa passado, né, falamos sobre isso, né,
foi no que tu estava participando, a gente falou sobre isso, a questão do ungido, né? Se tocar no ungido, aí não é o caso da pessoa assim, ó, você tem um chamado, você não pode ser repreendido, você pode, agora não mexa na questão da unção. Não vou remover o cara do posto dele porque eu não gosto do cara, entendeu? Porque eu acho que é o meu lugar. Deus vai me colocar no meu lugar na hora certa. A obra de Deus, ela é perfeita. O que uma pessoa não pode é errar, né? Natan, a gente falou aí, né? Vai falar de novo daqui a pouco. A questão de Natan, foi lá e repreendeu Davi na face. Paulo repreendeu Pedro na face. Então, o repreender, corrigir, mas ele sempre tem que ser um ato de fé e de amor. Você vai corrigir para que a pessoa melhore, não para destruir a pessoa, né? Eu vejo lá alguém errando, né? Eu já vi casos aqui, já até comentei alguns aqui, de colegas que a gente percebeu no erro, eu fui lá falar com a pessoa. Tem gente que vai falar para todo mundo, né? Aí tu está destruindo a reputação da pessoa. Eu vejo, por exemplo, um caso parecido com essa questão de tocar na unção, né? É o caso de Noé ali, né? Noé, por exemplo, ele fez uma bobagem, né? A primeira coisa que ele fez, plantou a vinha, daí quando deu uva, ele fez um vinho lá, ficou tchuco lá, bêbado, né? E aí os filhos viram ele bêbado, e o cão, o que ele fez? Ele saiu espalhando, o pai tá bêbado, o pai tá bêbado, o pai tá bêbado. Aí os outros filhos, os sem Jafé, voltam de costa, cobrem o pai, que o pai estava nu, né? E deixam passar a ressaca e falam com ele. E aí, por que o cão foi amaldiçoado? Porque ele viu o pai nu? Não é esse o caso. O caso ali é que ele saiu espalhando a situação, a nudez e a embriaguez do pai. Isso aí não é teu papel, né? O pai tinha autoridade sobre ele e sair difamando o pai. Cobre e resolve, amanhã resolver um problema. Quando passar essa bebedeira, pai, pisou na bola, estava bêbado aí. Mas agora de sair falando, eu vejo o Christian com um problema lá, falar pro Ed, falar para ti, falar para todo mundo. E não falo com ele que homem eu sou, né? Que caráter eu tenho. Então aí que eu vejo a questão do tocar, né? É quando você se levanta para destruir a pessoa e não para resolver o problema. Davi, ele tinha esse reconhecimento. A minha convicção é essa, né? O temor saber que Deus ia tomar providência. Isso, que Deus ia tomar providência, né? Davi sabia da adoração dele para ele ser rei também. Sim. Né? Mas ele disse, eu não vou atropelar o processo, né? Vai acontecer como deve ser feito. E é interessante que lá no versículo 25 do capítulo 26 de 1 Samuel, há um aperto, vamos dizer assim, ó, há um aperto de mão entre os dois, entre Sim. Davi e Saul, né? Porque ele diz assim, ó, então Saul disse a Davi, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Eles deram uma trégua ali, né? E você vê que ali ele foi usado por Deus, porque ele largou uma bênção sobre a vida de Davi, né? Isso. Mesmo estando todo errado, tentando matar o cara, mas quando ele percebe a verdade, ele leva aquele choque. Ele chama de Davi meu filho. Ele chama de Davi meu filho. Você vai fazer grandes coisas farás e também prevalecerás. Contribuindo também na questão da resposta, quando a gente fala de Davi, a gente tem que ver que, embora um homem de guerra, como a gente citou aqui, também um homem sábio. Sim. Não só um homem que provavelmente, por natureza, provido de inteligência, mas quando a gente vê que a presença de Deus estava com ele, e todos aqueles que conhecem do cristianismo sabem que quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais próximos de uma consciência melhor, mais próximo de um entendimento melhor sobre a forma de se relacionar, a forma de ver o mundo e a forma de a gente conduzir a nossa vida. Seguindo esse ponto, e eu vou só isolar numa questão para explicação,
Quando Davi, então, toma, isso é uma percepção minha, ele toma essa atitude de pensar, primeiro, respeitando, obviamente, aquele princípio da divindade de Deus ao ungir um homem. Então, ele, obviamente, deve de ter pensado, quem sou eu, né, para fazer isso se Deus não mandou? Fazendo essa linha de que um homem segundo o coração de Deus, a gente vai ver que ele entre muito dos entendimentos em relação a isso, um deles é saber impor os seus próprios limites, ser um homem humilde, e a humildade nesse ponto se fez valer. Dizer quem sou eu para fazer isso. A outra questão é confiar na justiça de Deus. A gente vai ver diversos pontos em que Davi reconhece a importância, inclusive quando na morte do filho dele, enquanto o filho estava doente, ele permaneceu em jejum. Logo após ele ouvir rumores, barulhos que então anunciam a ele que o filho tinha morrido, ele levanta, ele vai se alimentar, depois inclusive depois inclusive ele tem a relação com a esposa que vem a gerar o rei Salomão. Um outro ponto que a gente também deve de se mencionar, e eu não estou fazendo uma qualificação de qual é mais importante, mas só para deixar bem ciente, principalmente essa questão social, usando da inteligência, também Davi deve de imaginar, porque ele não tinha tempo para ficar no WhatsApp, nem no vídeo, curtindo o videozinho na internet, porque não tinha. Então, poderia sim praticar a capacidade de pensar, né? Coisa que hoje a gente vê pouco, mas, enfim, quando a gente vê que ele deve ter pensado, se eu matar, como vão julgar o meu reinado? Embora Davi tenha um bom tempo depois errado, mas nesse percurso até o dia do erro, ele se tornou um homem, pensava como que os homens vão me ver, como que vão ser, que tipo de rei eu vou ser, eu vou ter que dar frutos, eu vou ter que mostrar que sou digno, né? Então, dar um bom testemunho. Davi sempre quis estar muito próximo, é destacado isso, próximo do povo. Então, tudo isso trouxe a questão da reflexão do porquê disso, diferente do que a gente vê hoje. Alguns falsos pastores se dizem, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, mas está aí vendendo profecia, vendendo água do Nilo, terra do deserto, vassoura. Aí tem uma coisa interessante, a unção, né, que tem sobre a tua vida não é uma imunidade para você sair errando. Você não está imune ao erro, né, por ser ungido. Tanto a gente vê, Davi era ungido, Saul era ungido. Os dois erraram, cada um na sua medida. Então, como outros ungidos erraram, o próprio Salomão também, um homem cheio de sabedoria, deu um monte de mancada, né? Deu conselhos excelentes, mas pisou na bola feio também. Então, a unção não te isenta do erro, nem te libera para errar. Mas quem vai te julgar é aquele que te ungiu, que é Deus. Então você pode apontar o erro, pode corrigir, deve, né, tomar a tua posição de correção, só você não pode querer tomar o lugar de Deus e remover uma pessoa que Deus colocou, porque Deus no tempo certo vai providenciar. Então quem está errado, por exemplo, a maioria das denominações tem sua ordem de pastores, seu conselho lá da denominação. Então quando alguém errou, é encaminhado lá, os outros vão resolver o caso, e resolve, normalmente resolve. Eu participei de várias denominações, né, com a Batista Brasileira, Batista Nacional, o CEPAM. Quando alguém está errado, a liderança vai lá e corrige aquela pessoa errada. Mas não é todo mundo sair jogando pedra no cara. Mas tem maneira de corrigir, e você vai corrigir da maneira certa. Tentar recuperar a criatura, né? Alguns são irrecuperáveis, aí quando não dá para recuperar, a decisão é de quem errou, mas você tenta fazer o melhor. Mas é aquilo que eu falava no início. Eu acho que o reinado de Davi, ele sintetiza em torno disso, que ele tinha essa humildade. E muitas vezes falta humildade em nós. Sim. Nas pessoas hoje em dia, trazendo para os dias de hoje, né? Falta a humildade e aí se protege com uma capa de unção lá, né? Isso, né? E o temor a Deus.
resume o reinado de Davi. Porque quem vai se esconder o pecado atrás de uma unção, se a pessoa não teme a Deus de verdade, né? Porque como Davi confiava em Deus, que Deus ia executar juízo, Saul deixou de temer a Deus, porque saiu fazendo o que Deus mandou ele não fazer. Nós estamos falando aqui, pastor Jorge, Davi já tinha se tornado um grande guerreiro. Sim. Né? Ele podia simplesmente, Wellington, ter pego nessa segunda oportunidade e ter matado Saul. Sim, com certeza. Para ele seria fácil e simples resolver. E aí se apresentava lá como solução. Mas como era antes do tempo, de repente um filho de Saul assumia lá e ele nem ia pegar o reino, porque ele fizesse bobagem, né? Não, falando você aqui. Outra. Eu acho impressionante que a gente senta aqui no Papo de Fé, parece que faz 10 minutos que eu estou sentado aqui e já está acabando o tempo do Papo de Fé. E não entramos no que a gente disse que ia ser o tema. Não conseguiu, mas foi tanto assunto interessante, né? Eu fiz uma outra pergunta para o Vitor ali, que se ele fosse trazer hoje uma mensagem em relação a Davi, em torno do que a gente traria. Se essa pergunta é feita a mim, eu gostaria de citar o rei Davi e contextualizar até exatamente esse ponto do que a gente está falando e utilizar sobre a parábola dos talentos. Né? Embora o texto faça menção que um talento é questão de dinheiro, né? Um multiplicou, o outro não administrou bem, só multiplicou, ganhou mais 2 talentos, e o outro enterrou o talento e não fez nada, ficou com medo de perder. E a gente utiliza diversas pregações, mensagens que a gente vê que a parábola dos talentos é citada essa questão do teu talento. Muitos fazem associação na questão da música, tá ali sentado no banco da igreja, enfim, não há problema de fazer essa menção. Então, o texto diz que é dinheiro. É dinheiro, mas ali Deus está se referindo mesmo a ministério, né? Perfeito. Coisas que ele confiou a nós, né? Não é palavra talento ligada a talento no significado hoje, mas talento, é uma confiança. Deus te deu algo valioso para você cuidar. E como você vai cuidar disso? E aí eu gostaria de fazer justamente isso, né? Que a gente compreende, né? O texto está falando ali uma questão do dinheiro, mas a gente tende a compreender que algumas alegorias, algumas formas filosóficas dos textos nos trazem ensinamentos até hoje e até o fim dos dias servirá. Então, de qualquer forma, eu gostaria de fazer esse link, essa associação de quando Davi enterrou o talento dele, o chamado dele como homem de guerra, representante e trazendo a questão histórica mais uma vez aqui, o rei só era bem visto pelos seus militares, pelo seu povo e respeitado quando ele era o primeiro homem no fronte de batalha. Sim. Ali o texto tá entrando já lá no erro, mas Sim. não vale a pena a gente começar não, hoje. Não vale, não, mas eu só tô dizendo que eu tô fazendo que se aquela pergunta começa exatamente no tempo em que os reis saem à guerra, Davi resolveu tirar umas férias. Então, vou ficar no palácio. Então, e aí um erro chama o outro, né? Então é isso que respondendo daquela questão da mais pergunta. Pra frente ainda tem a questão da idade dele, né? Sim, então que ele já não era mais estar em fronte de guerra. Sim. Esse é o ponto ele foi rei aos 30 anos. Sim. Né? Ele reinou por 40, né? Por 40 anos. E esse seria o ponto que se eu fosse hoje elaborar um esboço de uma mensagem a ser exposta, seria fazendo esse link, pegando a história de Davi e trazendo sobre os talentos para construir essa questão. Então, sim, dessa forma eu responderia a pergunta. Entendi. Mas, infelizmente, chegamos no ritmo final. Nosso colega Júnior, hoje na parte técnica e também fazendo excelentes contribuições. Algo a ser considerado ainda, Júnior? Daqui eu encerro. Então, o senhor quer deixar o teu cordial boa noite, então? Boa noite a todos, obrigado por todos que estiveram conosco. O Paulinho Pedroso também disse que estava na escuta em Condor. Um abraço, Deus abençoe e muito obrigado por todos que estão conosco até aqui. Ele não falou que foi top hoje. Ou ele está evoluindo ou não foi top. Não foi. Obviamente que foi top, né? Então, não esquecendo, né? Você que está sempre nos assistindo aí, curta, comente, compartilhe,
nas várias redes sociais, no Instagram, no Facebook, nos cortes depois, né? No YouTube. Faça isso para nos ajudar um pouco. Isso mesmo. Hoje eu vou convidar o Vitor para fazer a oração, como o pastor Jorge fez da última vez, não, pastor? Foi o senhor, né? Não sei, mas sim. pode. Isso, convidar hoje o Vitor a fazer a oração. Vamos já vou deixando o meu cordial boa noite, e daí posterior já passo ao pastor, e por último, então, o Vitor. Muito boa noite. Pastor Jorge, seu boa noite. Muito boa noite. Sempre uma alegria, um privilégio estar com vocês aí na tela, no rádio, onde estivermos, estaremos juntos. Que Deus abençoe a todos. Agradecer mais uma vez a presença do nosso convidado especial que vem nos assistir ao vivo aqui, né? E dizer que a cadeira dele já está reservada ali. Espero que ele não saia tão cedo, a cadeira que já continua. Tá com o nome dele ali, sim. Espero que continue vindo, né? A cadeira do Marcos. O dia que tu não puder vir, ele te substitui, né? O pessoal já acha parecido. Então, tem duas coisas tem duas coisas. Uma eu sei que vai demorar, mas aí é pra gente praticar a fé, né? Eu espero que até o final da temporada desse ano, vamos botar assim, eu vou estender um pouquinho mais a fé, né? Assim, que a gente, né, tenha a ilustre presença dele sentado na mesa aqui e dizer como que foi participar do Papo de Fé junto de nós, feedback, né? Vamos ver se acontece, né? Vamos ver. Com certeza. Coragem e tamanho tem para isso, né? Com certeza. Tem. Eu não atrevo a dizer que não, né? Eu não me atrevo a dizer que não. O outro ponto é que o Júnior fez e eu acredito que os que vêm acompanhando o Papo de Fé, tanto nas quinta-feira quanto nas redes sociais, surgiu uma ideia vinda do nosso colega Júnior que a gente gravasse ao longo da semana alguns vídeos nossos no pessoal para ser divulgado, né? Os devocionais que ele está fazendo lá. Isso, e aí vamos essa semana começar a fazer isso também. Né? Até onde eu entendia, houve uma concordância de todos, né? Porque a omissão do setor público de falar que não, a gente entende que sim. Estava naqueles áudios, eu nem cheguei a escutar. Quando todos se calam, Mas o senhor concordou, fica não, isso. tranquilo. Quando todos se calam, quer dizer que é sim, né? É isso. Então tu também já disse teu sim, inclusive ao vivo aqui, então tá na bênção, né? Então já deixo aqui o meu... É sempre um desafio, né? Um desafio novo, né? O meu boa noite. E Vitor, por favor. Meu boa noite também a todos que nos ouvem, que nos assistem, né? É sempre um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui do lado desses homens de fé e conhecedores da palavra, né? E dizer também que o pessoal da técnica aqui é o Christian, né? Nosso companheiro que está sempre junto com nós, o Paulo Júnior, e o nosso companheiro Marcos, o Marcão. É uma honra também você estar aqui assistindo nós. Então... eu quero dizer meu boa noite a todos, que tenhamos um resto de uma semana abençoada e guardados na presença de Deus. Vamos orar então. Se você puder, onde você estiver, fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e vamos orar a Deus. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, por mais esse dia de vida que o Senhor tem nos dado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. Que a tua graça, que a tua misericórdia, Deus, esteja sobre nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida do Wellington, sobre a vida do pastor Jorge, sobre a vida do Paulo Júnior, do Christian, do Marcão, que nós estamos aqui na frente deste trabalho, levando a tua palavra, buscamos fazer o nosso melhor com sabedoria, com humildade, temendo ao Senhor sempre, que essa oração possa alcançar as pessoas, as famílias, a todos que nos ouvem, aqueles que nos assistem, que Deus possa chegar em seus lares com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua proteção, e que cada dia o teu Espírito Santo, que é aquele que nos consola, possa estar nos dando direção através do teu Espírito Santo, afastando-nos das tentações, do pecado e de todo o mal que tão de perto nos rodeia. Fica aqui então o meu amém, o meu agradecimento a todos e que Deus esteja com todos. Amém.